Bom, pessoal, me chamo professor Alex. Estamos aqui em mais uma aula, né, de fundamentos da UC, fundamentos da refrigeração e climatização. Hoje com o assunto pressão. Então, na aula anterior falamos sobre temperatura, né, termômetros, e falamos sobre termodinâmica. E dando prosseguimento, né, às nossas aulas, falaremos hoje sobre pressão. Posteriormente, estarei gravando aulas com resoluções de exercícios, ok? Dos assuntos que vimos até esse momento. Então, eu estava pensando em fazer já esses exercícios agora, cada UC terminando, então, mas para não ficar uns vídeos muito curtos, pequenos, só com algumas resoluções, eu estou esperando vou fazer mais umas 3 aulas e depois eu vou fazer um combo só de exercício, uma aula só de resolução de exercício aqui com vocês. Espero que estejam gostando das aulas e tenham acompanhando todas, né? Se está gostando, deixa o like. Se também não está gostando, dá o dislike aí, comenta, ok? E assim que possível, eu vou estar dando feedback a cada um de vocês. Pressão. Para que você entenda o princípio de funcionamento do ciclo frigorífico, é importante saber que a pressão é um dos fatores principais para que ocorra o movimento e a mudança do estado físico do fluido refrigerante do sistema, já que as diferenças de temperaturas para a realização do ciclo são geradas pela diferença de pressão. Quando a gente entrar mais, se aprofundar mais no ciclo frigorífico, vocês vão entender o que acontece, né? Quando no ciclo, quando a pressão, né? O que a pressão exerce dentro do sistema, o que vai ocorrer dentro do sistema quando a gente exercer aquela pressão, né? Quando o compressor começar a comprimir aquele fluido, então vai haver o quê? A mudança do estado físico do fluido refrigerante, onde a gente vai conseguir fazer o quê? A retirada do calor daquele ambiente, né? Ou então, a gente pode... Vocês sabem que no ciclo frigorífico, a gente tanto frigorífico como no ciclo de climatização, a gente pode retirar o calor de um ambiente, como colocar o calor em determinado ambiente. A pressão é definida como a força exercida sobre determinada área. Então a fórmula está aqui, pressão P, força sobre área. Então a pressão, né, a força exercida sobre determinada área. Então isso aqui é uma pressão, como mostra aqui na imagem. Pressão atmosférica é a força exercida pelas moléculas da camada de ar sobre a superfície terrestre. Ela pode variar de um lugar para outro, dependendo das condições meteorológicas, umidade e densidade do ar, assim como em função da modificação de altitude. Dessa forma, quanto mais baixo for o local, menos rarefeito é o ar, então maior será a pressão. E, consequentemente, quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão. Desta maneira, a pressão atmosférica ao nível do mar, nossa pressão atmosférica, a gente considerando aqui, nossa região, né, nosso país, está ao nível do mar, então a pressão atmosférica é considerada de 1 atm. Então a imagem demonstra aqui, né, maior altitude, menor pressão atmosférica. Menor altitude, maior pressão atmosférica. Um exemplo aí, vamos botar o futebol, né? Quando os times daqui na nossa região vai jogar lá na Bolívia, né? Em alguns cantos na Bolívia, onde tem uma maior altitude, então lá tem uma menor pressão atmosférica. E lá também, consequentemente, quem não é da região sente, né, os efeitos da menor pressão atmosférica nesse local. Pressão manômetra é a pressão. Essa pressão é determinada tomando como referência a pressão atmosférica existente no local, e os valores podem sofrer alterações tanto pela poluição e umidade do ar, ou seja, a pressão abaixo ou acima da pressão atmosférica. Para medi-la, utiliza-se um instrumento chamado manômetro, que é o que a gente veremos bastante aqui, que estará calibrado em 0 para a pressão atmosférica. Então, quando você pegar um manômetro lá, que você colocar, então ele vai estar em 0, mas o 0 dele vai ser o quê? 1 atm, ok? Para a gente entender um pouco melhor. Então, quando lá na pressão manômetra estiver em 0, né? Então lá vai considerar que é o quê? 1 atm, ok? A pressão local, mesmo sendo para mensurar pressões positivas ou negativas, então o manômetro também a gente vai poder mensurar o quê? O que é uma pressão positiva, né? Acima de 0,
para cima, né, positivo, de 0 para baixo, pressão negativa, que a gente chama vácuo. Muitas vezes ela é denominada como relativa. Então aqui está um exemplo, né? A gente tem a pressão absoluta, que é a junção das duas pressões, okay? Tanto a pressão manômetra como a pressão atmosférica, como a pressão manômetra negativa, como a pressão manômetra positiva e a pressão atmosférica. Que aqui embaixo a gente vai ter o vácuo absoluto, que é a pressão negativa, que a gente vai utilizar bastante para deixar nosso sistema, né, sempre em vácuo. Quando a gente for fazer, quando a gente for trabalhar, vocês vão ver que dentro de um sistema, de um ciclo frigorífico, antes da gente colocar o fluido, o refrigerante, a gente vai tentar deixar o vácuo, deixar sempre em vácuo. Vocês vão ver na prática como a gente vai fazer. Um exemplo, se eu for fazer a instalação de um ar-condicionado, então antes de eu fazer, eu faço todo o procedimento de limpeza, desobstrução, teste de vazamento com nitrogênio. Aí antes de liberar o fluido refrigerante, né, então a gente vai ter que deixar o quê? Aquela tubulação internamente, dentro da tubulação em vácuo. Então a gente vai utilizar a nossa bomba de vácuo, para quem já conhece a área, já conhece um pouco, né? Eu sei que tem muitos mecânicos aí no nosso curso que já conhecem o processo de vácuo. Então vocês vão ver que a gente vai trabalhar o processo de vácuo e deixar sempre essa tubulação em vácuo. Pressão absoluta é o resultado, como eu já tinha falado nesse slide aqui anterior, né? É o resultado da soma da pressão manômetra, PSI, com a pressão atmosférica, em PSI também. Cita-se que, como exemplo, a calibragem dos pneus. Então, se eu tenho um pneu lá que eu vou encher 28 PSI, e lá ele já tem 12 PSI lido no barômetro, né, de pressão atmosférica. Então, logo a pressão absoluta vai ser a junção das duas, 40 PSI. Aqui está um pouco ruim a imagem, então, mas quando a gente for fazer a leitura aqui, né, então aqui vai dar o quê? Os 40 PSI, que vai ser o quê? A junção da pressão manômetra com a pressão atmosférica. Pressão negativa ou vácuo. Quando um sistema tem a pressão menor que a pressão atmosférica local e é hermeticamente fechado, né, tendo também um valor zero ou desprezível de pressão absoluta, pode-se dizer que o sistema está em vácuo. As unidades medidas mais usuais para a aferição do vácuo é quilograma-força por centímetro quadrado, milímetros de mercúrio, quilopascal, ATM e PSI. Iremos trabalhar mais com milímetros de mercúrio, também no nosso curso, vocês vão ver, né? Ou então PSI. Quando a gente for deixar, né, fazer o processo, eu vou fazer também uma aula, também só a demonstração, né, do vácuo perfeito para um sistema de refrigeração ou climatização. E nas nossas aulas presenciais, vocês irão fazer o vácuo, né? Toda instalação de ar-condicionado que a gente faz esse procedimento de vácuo. As unidades de medidas atmosferas, até vocês já conhecem, centímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio ou escala de Thor, quilograma-força por centímetro quadrado, libras por polegada quadrada, que é o PSI também, que a gente vai utilizar muito aqui no nosso curso, milímetro de coluna de água, o bar, milibar, pascal, quilopascal, polegada de mercúrio. Então, o que a gente vai mais utilizar aqui no nosso curso? Pressão atmosférica, que é que a gente sempre utiliza, milímetros de mercúrio, sempre para o vácuo, a gente vai trabalhar com milímetros de mercúrio, e libras por polegada quadrada, que seria o PSI. Então, serão essas três que a gente mais iremos trabalhar no nosso curso. Aqui está uma tabelazinha, né, com as conversões. Um exemplo aqui, para eu converter 40 PSI equivale a 2,75 bar, que é igual a 275 quilopascal, que vai ser igual a 2.067 milímetros de mercúrio, que vai ser igual a 2,72 ATM, que vai ser igual a 2,812 quilograma-força. Então, tá todas aqui as unidades, se você quiser fazer a conversão, a tabelinha aqui vai ajudar vocês. Hoje já tem aplicativos que já fazem essa conversão direta, né? Você coloca lá no seu aparelho de celular, converter de bar para PSI, de PSI para quilopascal. Então já faz essa conversão direta, mas a gente sempre é bom ter esse material, porque caso você esteja em algum lugar que não consiga fazer essa conversão, você tendo o material
e você sabendo, né? A gente vai fazer, como eu falei para vocês, iremos fazer alguns exercícios de conversão também. Não vai precisar, você não vai precisar ali fixar na sua cabeça a conversão, ter de cabeça isso porque hoje em dia existe a maioria dos instrumentos também que a gente já tem, já vem na leitura deles, eles já vêm ali fazendo um parâmetro de uma conversão. Mais para frente, quando eu for mostrar os instrumentos para vocês de medição, vocês irão ver que no próprio instrumento ele já faz ele já faz a leitura lá nele mesmo, em bar e PSI, um exemplo, ok? Então já dá para você fazer essa leitura lá também. Instrumentos que medem a pressão. A gente vai trabalhar muito aqui com, primeiro tem o manômetro, mas a gente vai trabalhar aqui com o conjunto manifold, o analógico, o digital e o vacuômetro. Hoje em dia o técnico de refrigeração, né, e climatização são as ferramentas. Eu vou fazer uma aula também só falando sobre ferramentas, as ferramentas iniciais que a gente tem que para iniciar, né, dar nosso pontapé inicial para entrar na nossa área. Vocês vão ver que o preço não é tão barato, né, um pouco salgado, mas que é rentável. A maioria dos instrumentos, ferramentas, equipamentos de refrigeração, dependendo do seu uso, né, isso também é muito importante, tem uma boa durabilidade, uma excelente durabilidade. Principalmente o produto que você comprar, que seja de qualidade também, né, que tem alguns xing-ling aí que a gente encontra aí no mercado, que ele não tem a mesma qualidade. Eu vou dar até um exemplo assim, dependendo do conjunto manifold que você compre, a leitura pode ser que não bata o que realmente alguns vacuômetros também que tem aí no mercado, vocês vão ver que ele está acusando lá que chegou o vácuo, né, o vácuo perfeito, mas na real não chegou, então ele nem chega no vácuo. Então a gente tem que quando for fazer a aquisição desses equipamentos, procurar algum fabricante que seja confiável. Então aqui, mais para frente eu vou fazer uma aula, né, só sobre isso também, sobre instrumentos de medição, ferramentas e equipamentos de refrigeração e climatização, onde não vou indicar marcas, né, claro, não vou fazer nenhuma indicação, mas eu vou querer que vocês façam uma pesquisa, né, aqui na nossa escola, aqui no Senai, todos os equipamentos e instrumentos que a gente utiliza são de qualidades. O vácuo, assim, a gente tem vários modelos diferentes e conseguimos chegar ao vácuo sempre que a gente utiliza nossos instrumentos. A gente já fez teste com alguns instrumentos que não são de tão boa qualidade e vimos que realmente não bate, né? Assim, as medições não batem. Manômetro é um instrumento utilizado para medir a pressão relativa de algum fluido contido em um circuito fechado. Auxilia na indicação e o monitoramento da pressão do produto, tanto em repouso, quando ele está sendo realizado um trabalho pelo sistema de refrigeração ou climatização. Esse instrumento possibilita mensurar a pressão de gases e líquidos que podem, né, ser digitais ou analógicos. Então a gente vai ter, quando a gente tiver, vocês vão ver também, a maioria dos instrumentos assim, de manômetros que a gente tem aqui, ou conjunto manifold, que será o próximo slide nosso, eles têm a leitura, né, analógica, e tem os digitais. Quando a gente fala em digital, ele dá uma leitura mais precisa, o digital. Mas o analógico também serve muito. Ó, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, esse manômetro aqui, ele já está dando, ele dá duas escalas para a gente. Ele dá PSI e quilograma força, beleza? Então ele dá duas escalas aqui. E tem uns que dá até mais de duas escalas, dá até da PSI, milímetro de mercúrio, então quilograma força, bar. Tem alguns manômetros que eles são mais completos. E quando a gente pega um manômetro aqui digital, ele dá a leitura dele, né? A leitura dele, ele consegue ser mais, como se diz, ele consegue ser mais expressivo, assim, ele consegue determinar melhor a leitura do que a gente está aqui olhando um exemplo, está contando aqui os tracinhos para ver a leitura. Lembrando que zero, né? Zero no manômetro aqui, ele está a o quê? A 1 ATM, ok? Conjunto manifold analógico é um instrumento desenvolvido para medir o diferencial de pressão de um sistema hermético, tanto na operação como na manutenção do sistema de refrigeração e climatização. Basicamente é a mesma função do manômetro, beleza? É o manômetro, um conjunto manifold, o que é um conjunto manifold? São dois manômetros, né? Um de alta e um de baixa pressão, ok?
São um instrumento que a gente utiliza muito na refrigeração. Então aqui, ó, a gente tem aqui ele, ó. Isso aqui é um conjunto manifold. Então ele vai ter o quê? As mangueiras, né? As válvulas de acesso, os dois registros, ok? Então aqui, essa primeira aqui será manômetro de baixa pressão, azulzinho, mangueirinha azul e a sua válvula de acesso. Manômetro de alta pressão, né? Na cor vermelha, sua válvula e sua válvula de acesso. E aqui vai ter uma válvula de serviço, que ele vai interligar tanto com baixa como alta pressão. Nas nossas aulas práticas, a gente iremos fazer, né? Iremos entender melhor o funcionamento e o manuseio, né, desse instrumento. Lembrando que existe hoje em dia, vários fabricantes, e eu digo a vocês assim, principalmente em relação não só à medição aqui dos relógios, né, dos manômetros, mas as mangueiras também. Tem mangueiras, tem fabricante que a gente não consegue, com essas mangueiras, ela não consegue chegar ao vácuo perfeito para a instalação do nosso equipamento. Então, por isso também que é de extrema importância, quando a gente for ter acesso, comprar, aquisição desse equipamento, por mais que você pague um pouco mais caro, mas compre uma da qualidade melhor, que o seu serviço com certeza será melhor também. Eu costumo falar assim, na área de refrigeração, não, professor, mas é caro o material. Pessoal, mas é um investimento válido. Eu digo a vocês, sem medo de errar, é um investimento válido. Você consegue ter o retorno. Você consegue. Se você trabalhar bem nessa área, se você for um bom profissional, você não fica sem clientes. O digital, né, o instrumento, quando comparado a um manômetro do tipo analógico, possui uma vantagem para medir a pressão positiva quanto negativa, quanto com maior precisão. Era essa palavra que eu queria anteriormente. O digital ele tem uma maior precisão. Além de trabalhar em maior número de unidades de pressão, então ele tem várias conversões lá no digital, você consegue fazer várias conversões, né, já de pressões, ele mesmo faz. Ele também atende vários tipos de fluidos, nele lá você pode regular o fluido. Lembrando que quando você for trabalhar com vários tipos de fluidos, né, também aí, isso vai ser mais para frente, mas um exemplo, estou trabalhando aqui com geladeira, 134A, então se eu for trabalhar com uma geladeira que seja R600, então eu tenho que fazer uma limpeza, né, das minhas mangueiras, ou então eu tenho que ter um manifold aí para cada equipamento de fluido diferente. Inicialmente você pode fazer o que? Tá fazendo essa limpeza, né? Usar um produto aí para fazer a limpeza das mangueiras, para não estar contaminando o fluido que você vai colocar num equipamento ou em outro. Exemplo, R22, você nunca vai utilizar o manômetro da R22, né? No equipamento R22, você nunca vai utilizar esse manômetro no equipamento que seja 410A, ou vice-versa, porque aí tanto você vai contaminar, né, aquele fluido refrigerante, ou você pode também, assim, um exemplo, se eu tenho uma máquina lá 410A e eu coloco um manifold que é para R22, até a mangueira dele é diferente, as pressões de trabalho são diferentes, então a mangueira, né, do R22 ele suporta até determinada pressão e a mangueira do 410 até outra determinada pressão, que é bem maior de um para o outro, que a gente também mais para frente iremos falar sobre isso. Então está aqui, né, 2 manômetros digitais, então aqui onde ele dá vários, mais para frente, que a gente vai falar, tem uns que já vem com sonda, que dá superaquecimento, subresfriamento, você vai dar temperatura, vai dar pressão, vai dar o vácuo, tudo isso você consegue fazer com o manômetro digital. Geralmente, né, muitos desses manômetros digitais, ele já vem com o vacuômetro dentro dele, internamente dentro dele. Então, quando você compra um manômetro digital, né, assim, bom também, que é isso que eu digo para vocês. Existe no mercado aí vários equipamentos que não são de qualidade. Então, você acha que está fazendo uma boa compra. Não, professor, comprei um manômetro digital, chegou aí da Shopee, muito bom, não sei o que, mas às vezes a medição dele não é tão boa e às vezes você não consegue. Não adianta eu ter um manômetro digital que eu não saiba mexer nele. Aí vem um manômetro, você compra todo em alemão, você procura aí, não tem como decifrar o que está escrito. Então você não vai conseguir fazer a leitura correta, ok? E outra, não temos também assim, se dependendo de onde você comprar, não vai ter uma assistência técnica.
Esses manômetros digitais, tem o maior cuidado possível. Aí você não pode ter um manômetro digital, só tá lá para o seu mecânico, tá trabalhando no dia a dia. Então, o investimento é caro, mas aí para você tem que ter mais cuidado também, mais ele com ele. Geralmente o analógico, ele aguenta mais o trabalho, né? Ele é mais, como é mais robusto, ele aguenta mais o processo lá, o trabalho. Só que o seguinte, a gente pode ir até com o manômetro analógico, né? Ele deixa a certo tempo, ele vai trabalhar, quando estiver no processo de vácuo, ele vai ficar abaixo lá ele vai chegar a 30, 27, 30 milímetros de mercúrio, você vai ver lá no reloginho, mas às vezes esse vácuo dele lá não está 100%, né? A indicação dele não é 100% lá. Então, se você tiver o analógico, aí você vai ter que ter esse equipamentozinho aqui que a gente chama de vacuômetro, que é o instrumento que possibilita medir pressões menores que a pressão atmosférica, né? Que é a pressão de vácuo. Na refrigeração, utiliza-se para a retirada da umidade de qualquer outro resíduo sólido, além de medir o nível de vácuo dentro de um sistema fechado, tubulações ou máquinas. O que acontece? Eu vou dar uma pequena pincelada sobre o processo de vácuo. O que é a bomba de vácuo, né? Vocês vão ver mais para frente, a gente vai falar um pouco mais, mas o que acontece? Quando você dá o vácuo, né, num sistema, vamos lá, na aula a gente falou sobre, acho que na aula anterior, não sei se a gente falou, mas a gente vai falar sobre isso. Falou assim, temperaturas. A água hoje, na pressão atmosférica, a 1 atm, né? A gente aprendeu que ela começa a evaporar o quê? A 100 graus Celsius. Então, com o vácuo, quando você começa a dar o vácuo lá dentro da tubulação, ela começa a baixar a pressão atmosférica dentro da tubulação, beleza? Começa a baixar ali, dentro da tubulação, internamente, no sistema fechado. Então, ela começa a baixar aquela pressão atmosférica que começa toda a umidade dentro daquele ciclo frigorífico, né, do ciclo lá fechado, selado, ela começa a evaporar, né, começa a umidade lá dentro a evaporar a temperatura ambiente, né? Então o vácuo perfeito que a gente chega aí, que a gente vai ver mais para frente também, o vácuo perfeito, ela começa a evaporar dentro da tubulação a temperaturas, né, negativas. Então, com a temperatura ambiente, né, ela começa com temperatura negativas. Um exemplo, se você estava evaporando a água, o quê? A 100 graus Celsius, não é isso que acontece? Dentro da tubulação, na temperatura ambiente, ela já começa, e ela começa a evaporar, a arrastar, né, a bomba de vácuo, ela faz isso, ela baixa a pressão atmosférica e o óleo dela começa a arrastar toda a umidade de dentro daquele sistema, que vocês vão ver a importância do vácuo, né, de arrastar toda essa umidade dentro do sistema para um melhor funcionamento do equipamento. Então, que é só mais um modelozinho aí de vacuômetro. A gente teremos uma aula também só falando sobre esses instrumentos, manômetros analógicos, digitais, vacuômetros. Ok, gente? Mais uma vez agradeço quem ficou até o final da aula. Não deixa de curtir, não deixa de deixar um comentário aí, você deixa um comentário e assim que possível eu dou feedback a vocês. Um abraço e até a próxima aula.